Kevin estava a dizer-nos que, como ouvimos, que a pandemia obrigou-nos a mudar, realmente as companhias aéreas foram obrigadas a mudar, mas têm que se adaptar ainda mais às solicitações que são feitas ultimamente, porque as pessoas querem as coisas mais rapidamente nas mãos. Por isso, se pudermos realmente comprar num multibanco os bilhetes para andar de comboio, por que não para andar de avião também? O que é certo é que realmente nos últimos anos temos sido obrigados a mudar e muito depressa, mas para essa mudança muito têm contribuído as grandes infraestruturas que têm sido colocadas no espaço. Sem elas era muito difícil funcionarmos e vivermos como vivemos atualmente. Aliás, só de pensar que seria difícil não termos telemóvel na mão ou outras apps que estamos habituados, era muito difícil vivermos o nosso cotidiano e termos a informação tão rapidamente nas mãos como temos atualmente. Agora, há que olhar para a transição, nomeadamente a nível sustentável. É a transição para uma economia espacial sustentável. É o tema que vai ser abordado já a seguir por Bruno Carvalho, diretor-geral da Dear Orbit Portugal. Bruno Carvalho, que vem agora. Olá, viva, muito bom dia. Bom dia, boa apresentação, obrigada. Bom dia, obrigado pela calorosa apresentação. Quando falamos do espaço, normalmente falamos, vem-nos à imaginação astronautas, naves espaciais e aqueles que têm uma imaginação mais fértil, aliens com uns mais coloridos que outros, não é? Portanto, nós estamos a mudar e, como foi referido, a fazer uma transição para uma utilização do espaço de uma vertente muito mais transversal e muito mais assente na Terra. E embora eu seja apologista de uma exploração espacial, depois obviamente permite-nos avançar do ponto de vista de tecnologias e desenvolvimento de conhecimento que nos permitem resolver problemas na Terra e, por exemplo, conhecendo os limites do corpo humano, melhoramos a medicina, necessitando sobreviver em sistemas fechados, como fora da atmosfera, na Lua ou noutros planetas. Também conseguimos melhorar, por exemplo, o desenvolvimento de técnicas de produção de alimentos, sejam elas mais eficientes, com a otimização, por exemplo, do consumo de água e substratos. E este é um dos argumentos válidos para o investimento público e privado nas missões humanas, que está ancorado na década de 60 e que se refere à transferência de tecnologia para outros mercados. No entanto, acho que o mercado do espaço hoje, na minha opinião, tem de mudar um pouco a percepção pública de como é que o espaço é realmente utilizado. Celebramos na semana passada a Semana Mundial do Espaço, que assinala o aniversário do lançamento do primeiro satélite artificial, que foi a 4 de outubro de 1957, há cerca de 65 anos. E desde essa data e até 2018 foram colocados em órbita cerca de 8 mil satélites. Desde 2019 e até hoje foram colocados cerca de 3 mil objetos em órbita e estão previstos com estimativas conservadoras que estarão em órbita terrestre uns 35 mil satélites até 2030. E digo estimativas conservadoras porque, se tomarmos em consideração os pedidos de licenciamento às instituições internacionais, como a ITU, que regula e coordena a utilização do espectro, os números são muito superiores. O Ruanda, por exemplo, tem um pedido de licenciamento submetido para a coordenação de espectro à ITU para 327.320 satélites. São números astronómicos, isto a pedido de uma empresa privada de telecomunicações. E este não é o único pedido que a ITU tem para centenas de milhares de satélites. Tudo o que é colocado lá em cima tem um custo na Terra e, para ser sustentável, tem de pagar e gerar rendimento na Terra. Para já, a economia do espaço continuará a ser, nas próximas décadas, terrestre. E uso estes números para ilustrar o facto de estarmos a acelerar a colocação da tal infraestrutura no espaço e a maior parte desta infraestrutura estar a ser colocada por atores privados. E enquadro aqui 3 vetores que, quanto a mim, são essenciais para o desenvolvimento de uma economia do espaço sustentável. O primeiro vetor é uma abordagem de engenharia e não de ciência fundamental. E o que quer dizer é que temos que ter uma abordagem mais pragmática à forma como fazemos engenharia para o espaço.
Esta é, aliás, uma das razões porque o número de satélites lançados tem aumentado exponencialmente. Obviamente temos a miniaturização da eletrónica e outros avanços tecnológicos, mas o espaço é um ambiente hostil para a eletrónica, o que significa que a grande mudança de paradigma está na forma como começamos a aceitar o risco de falhar e a perder investimentos. Até há cerca de 10 anos, um satélite que custaria uns 300 milhões de euros justificava esse custo com a redundância dos seus subsistemas, que eram fabricados à mão, literalmente, portanto, especificamente para esses satélites, customizados e testados até bem para lá dos limites dos requisitos, e hoje um satélite com 10 vezes mais capacidade custará cerca de 1/3 do valor. Temos satélites em órbita cujas missões estavam projetadas para durar 5 anos e já duram há 15 ou 20. Isto diz-me que os engenheiros que os fizeram um trabalho bom demais, mas qual é que é o custo dessa engenharia adicional? Uma empresa americana, a Planet, tem sido talvez a primeira empresa a utilizar este tipo de abordagem de Silicon Valley, o Fail Fast and Fail Forward. Portanto, um processo de engenharia iterativo, lança, opera, falha, atualiza o equipamento, lança, opera, repete. Isto permite-nos baixar o custo de engenharia, ao mesmo tempo que podemos começar a gerar rendimentos e a aferir os modelos de negócio. Tenho que dar aqui crédito à SSTL, spin-off da Universidade de Surrey, que no Reino Unido construiu o POSAT-1, que talvez tenha sido a primeira empresa a utilizar componentes off-the-shelf, tanto em satélites, isto já na década de 90, ou ainda na década de 90. Claro que a ciência fundamental é importante e que haverão satélites que serão os únicos para estudar fenómenos físicos do universo, e esses terão uma filosofia diferente. O segundo vetor, a relação pública e privada, é um ponto que só por si dá várias horas de discussão e várias subalíneas, digamos assim, mas deixo aqui apenas algumas observações. As instituições, como as agências espaciais, deverão focar-se nas missões que os atores privados nunca irão realizar. Estas missões para a ciência fundamental, por exemplo. A criação de infraestrutura científica é de extrema importância para o desenvolvimento do conhecimento humano, e isto é aceito pela sociedade, e felizmente temos vários exemplos de sucesso, como o telescópio Hubble e James Webb, lançado há pouco tempo, da NASA, ou o Herschel e Planck da Agência Espacial Europeia. Estas missões devem ser realmente suportadas por fundos públicos, e o esforço de engenharia deverá estar focado em garantir o melhor desempenho, sem falhas. Muitas destas missões geram depois elas próprias novas tecnologias que conseguiremos transferir para outros mercados e para outros produtos. No entanto, instituições, sobretudo na Europa, têm-se envolvido no desenvolvimento de tecnologia ou infraestrutura generalista que deveria ser eminentemente comercial. Isto é muitas vezes limitativo à inovação, porque as instituições são tipicamente lentas a gerir estes processos. Aversão ao risco, como referi, e com a burocracia que, em nome da transparência, cria algumas barreiras ao tal processo iterativo. Uma empresa a trabalhar com o patrocínio da Agência Espacial Europeia, por exemplo, demora 3 a 5 anos a desenvolver uma tecnologia que vá de TRL-3 a TRL-9, ou seja, a estar pronta para voar. E a ESA tem em si mesmo um conflito de interesses. Por exemplo, é paga pelos Estados-membros uma tarifa de cerca de 20% no valor dos projetos, e as extensões do contrato acabam por ser bem-vindas para manter a instituição a funcionar. Isto significa que cabe aos Estados-membros aferir um modelo de negócio e a viabilidade das tecnologias a financiar e ser criterioso nas escolhas que faz. As estatísticas de comercialização de tecnologias envolvidas nos programas da ESA, infelizmente, dedicados a elevar o TRL, são fracas, e ter apenas a ESA como cliente não é um modelo de negócio sustentável. Mas, enfim, com os privados a entrarem em cena, caberá às instituições públicas vários papéis fundamentais, como definir os seus requisitos, tal qual como definimos os requisitos de uma autoestrada entre duas localidades ou de um aeroporto, como foi referido na apresentação anterior, a definição dos quadros legais e reguladores a nível nacional e a coordenação internacional, que é fundamental para o sucesso desta indústria, e aqui muitas vezes barramos em questões de soberania. Tal como o Sr. Raymond Grutins, da IATA, no primeiro dia deste evento, referiu que a implementação do Single European Sky está longe de alcançar o seu verdadeiro potencial, por alguns Estados estarem agarrados àquilo que ele chamou ilusões de soberania. Também no espaço são os Estados que agem muitas vezes como pontos de bloqueio, em muitos casos contra os seus próprios interesses ou os interesses da sua indústria.
Podia dar como exemplo o protecionismo francês, mas talvez o exemplo mais paradigmático nestas questões continua a ser relacionadas com a exportação e as leis de ITAR dos Estados Unidos, que também afetam a aviação. Não é que existem questões relacionadas com a defesa que têm que ser acauteladas, mas a própria defesa já beneficia do investimento privado. Vejam-se os acordos de utilização do Starlink e OneWeb pelas Forças Armadas norte-americanas ou agora a utilização na Ucrânia. Se as instituições públicas tiverem recursos para gastar, que o façam em suporte, incluindo financeiro, aos utilizadores dessa infraestrutura espacial, não necessariamente a quem a coloca lá em cima. Isto permitirá criar a base de utilizadores que normalmente necessitam de suporte para validar os seus modelos de negócio. Dou como exemplo os festivais de música, as terrinhas onde normalmente estes ocorrem, Paredes de Cor, a Zambujeira do Mar, para dar os 2 exemplos, têm a rede móvel dimensionada para umas centenas de pessoas e durante os festivais as operadoras colocam lá toda a infraestrutura necessária, aliás este ano até com 5G, para os milhares de utilizadores que estão concentrados durante os dias dos festivais. Ou seja, com os utilizadores a infraestrutura aparece e inclusivamente paga pelos privados. Claro que também podem as instituições públicas, incluindo militares, serem os early adopters dessa infraestrutura, mas não devem ser os únicos clientes. O terceiro vetor, a formação e inspiração das novas gerações. Em Portugal estão a ser criados todos os anos novos cursos superiores de engenharia aeroespacial, o que eu acho obviamente excelente, mas ao mesmo tempo acho também que a nomenclatura não é ideal e não ajuda à generalização dos conceitos. Não temos, por exemplo, cursos específicos de engenharia de transportes ferroviários ou cursos de engenharia automóvel, mas temos mecânica, eletrónica, informática, etc. Claro que não sou contra a especialização, mas sou contra a criação de expectativas do que é a indústria aeroespacial. Um dos setores que mais empregos dá a jovens que saem do curso aeroespacial, além das consultoras que tocam em vários mercados, é o das energias renováveis. E é necessário que as universidades com estes cursos criem, desde cedo, laços com a indústria que terão de ir para lá das ligações com os institutos centros de R&D. Não é um problema só do setor espacial, já estamos a passar por uma escassez de cérebros e recursos humanos em vários setores, designados como estratégicos que são concorrentes. Um estudo de 2019 nos Estados Unidos indicava que 25% a 30% da força de trabalho do mercado aeroespacial, espaço e aviação se transferiu para o mercado das energias renováveis nos 10 anos anteriores. Ou seja, daí as empresas como a The Orbit patrocinarem iniciativas como o ROC, que têm sido um terreno fértil para recrutamento e bem motivados. Eu disse que eram 3 vetores, existe um quarto vetor, nomeadamente a responsabilização da utilização do espaço. Temos leis que regulam, por exemplo, o ordenamento do território, que não nos permitem simplesmente construir uma casa num terreno qualquer, e temos regulamentação que nos impede de construir um carro e andar pelas estradas sem certificações ou homologações. Temos cartas de condução, matrículas de seguros, etc. Estas regras permitem-nos partilhar as estradas, permitem-nos viver em sociedade e desenvolver a nossa atividade económica. No entanto, qualquer entidade que queira construir e lançar um satélite poderá fazê-lo a preços tão acessíveis como um T1 na zona de Lisboa. Isto é possível porque vários países não têm legislação adequada, os acordos internacionais estão ultrapassados e muitas vezes desadequados, e é possível tirar partido disso, tal como é possível que um navio tenha uma bandeira de conveniência. E a falta de regras que se podem pôr nestas iniciativas limita a estabilidade, digamos assim, portanto, a necessidade das empresas terem um framework regulamentar que nos permita gerir o negócio de uma forma previsível. A forma desregulada como estamos em órbita, e normalmente em órbitas que serão mais interessantes do ponto de vista de utilização, estão a ficar congestionadas, cria problemas, ou pode criar problemas num futuro muito próximo para a criação dessa infraestrutura. Estamos a desenvolver tecnologias que nos permitem resolver esse problema. Queremos ser, digamos, um pouco o reboque para retirar os satélites obsoletos da órbita, ou até mesmo os sucateiros em órbita, para fazer a reutilização e a reciclagem dos materiais que lá estão em cima. E existem várias iniciativas europeias que estão a tentar recomendar ações concretas para a implementação de soluções de Space Traffic Management, tal como temos o Air Traffic Management e a coordenação marítima no mar. Permitam-me agradecer ao Cluster AED, que me desafiou para vir falar sobre estes temas, e quero terminar com uma sugestão à organização do Portugal Air Summit, que o tema espaço
que já foi introduzido em anos anteriores e está em franca expansão, tanto em número de oradores como em painéis dedicados ao tema, como na excelente integração com o EuRock, que o tema espaço seja agregado ao programa do Air Summit com um fio condutor em 2023. Muito obrigado.